Doutor Márcio Leonardo, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Perguntas pelo WhatsApp 992053030. Doutor Márcio, comprei um pacote de hospedagem em hotel, né, e quando eu cheguei lá, me ofereceram tudo que não estava no pacote. E aí, o que eu faço? Marcos, isso é um descumprimento contratual, a lei não permite, né? O contrato, ele tem que ser cumprido, principalmente dentro de uma relação de consumo, diferente de um contrato civil padrão, de outros tipos de contratação, mas dentro de uma relação de consumo, o consumidor, ele recebe uma proteção especial da legislação e de todo um sistema protecionista que é criado pela nossa legislação a partir do texto constitucional. Então isso aí não pode acontecer diante de uma alteração contratual que venha a causar prejuízo ao consumidor. Ele tem o direito de exigir, por exemplo, o cancelamento ou até a anulação daquele contrato, se for de tal jaez, de tal magnitude esse descumprimento, né, que venha a causar transtornos, venha a causar outros tipos de prejuízos de ordem moral, de ordem material. O consumidor pode exigir, inclusive, a anulação contratual, onde, em tese, pela nossa legislação, ele poderia discutir a restituição daquele que ele pagou em dobro e poderia discutir ainda a reparação pelos danos morais ou materiais na via judicial. Isso é uma coisa muito grave, não é uma coisa incomum. Nós, nesses anos aqui à frente do PROCON, já pegamos centenas de situações, inclusive onde o consumidor viaja aí longas distâncias, vai para outras regiões do país. Casos, Marcos, muito graves de você fazer a contratação de hospedagem, às vezes também do traslado, né? Seja por terra, seja por via aérea. Você chega lá e simplesmente não existe aquela reserva, você não tem uma vaga naquele hotel onde você já pagou. Então você tem, dependendo da situação de cada pessoa, de cada consumidor, ele vai conseguir desembolsar valores para contratar uma hospedagem em outro estabelecimento, se for o caso, ou até naquele mesmo estabelecimento. Isso aí já gera um dano enorme patrimonial. E nós tivemos casos aí de pessoas que viajam, por exemplo, a trabalho, Marcos, que vão ali com sua renda contada. Ele vai na ponta do lápis o que ele pode esperar naquela viagem. Você imagina uma pessoa nessa situação, chegando numa hospedagem, num certo estabelecimento, lá não existe hospedagem, não tem aquilo que ele contratou, não foi exatamente aquele que foi oferecido, e a pessoa fica em situação ali. Eu já peguei casos de gente que passou fome, ficou ali sem poder se alimentar, não tinha como comprar uma água para ver se conseguia voltar para a cidade. Isso é muito grave, né? São coisas que não podem acontecer. As empresas às vezes se escondem hoje. O que mais facilita o lucro para a empresa hoje é o mundo virtual. Você contrata com muita facilidade, não tem que ficar ligando, contrata pelo WhatsApp, por aplicativo, contrata aí por sites de empresas, né, até terceirizadas quando é o caso. Mas se tem essa facilidade de contratação, então a correção na prestação de serviço tem que ser muito mais visualizada pela empresa. Ela não pode usar como desculpa aquilo que facilita o lucro da própria empresa, né? Então, o ouvinte aí, a orientação é que ele possa procurar até o PROCON na cidade de Caicó ou a via judicial, caso tenha resultado algum dano material ou moral desse descumprimento contratual. Se você contrata, aconteceu comigo já uma vez, de contratar um quarto ali de casal simples no hotel, foi inclusive na época da cirurgia da vista. E quando eu cheguei lá, não tinha um quarto, me foi cedido o quarto mais caro do estabelecimento. Não tinha do que reclamar, né? Um quarto de frente para o mar, embora não pudesse enxergar nada, infelizmente. Mas foi um descumprimento contratual vantajoso para o consumidor. Isso aí não se discute, não entra em questão, obviamente, mas se houver um descumprimento contratual que gere qualquer forma de prejuízo para o consumidor, moral ou material, esse descumprimento ele não é permitido pela legislação. Ele vai viabilizar o consumidor discutir a reparação, a restituição daquilo que ele pagou e até a indenização na via judicial. Outra pergunta aqui: com quantos dias tenho para me arrepender do que eu comprei? Marcos, o direito de arrependimento, que fique bem claro, ele só existe na compra realizada fora do estabelecimento comercial. Então, quando você faz uma compra pela internet, por alguma revista, catálogo, compra por mostruário, ou até a compra na loja, que você recebe o produto alguns dias depois, como acontece hoje nas grandes redes, você não está na loja escolhendo ali o produto que será seu, você está vendo ali um mostruário e vai receber um produto idêntico em tese, alguns dias depois, 2, 3, 4, 5, uma semana depois. Então, nesses casos, onde a compra ela não se concretizou 100%, porque a compra, Marcos, a compra e venda, ela se concretiza com a tradição. A tradição é a entrega daquele
produto ao consumidor em mãos. Então isso aí só acontece dentro da loja se a compra for fechada dentro do estabelecimento. Se você compra por mostruário, compra por telefone, compra pela internet, por catálogo, por mostruário e vai receber depois aquele produto, você tem 7 dias do momento da compra até após o recebimento do produto para se arrepender. Então você fez a compra, já está ali dentro do seu prazo de arrependimento. Recebeu o produto, daquele dia que você recebeu, você vai ter 7 dias corridos, contando aquele dia do recebimento, para que você possa analisar aquele produto. Isso eu estou falando de produto, mas isso vale para qualquer contratação. Vale para contratação de empréstimo, contratação de seguro. A lei ela não estabelece só a compra e venda, ela fala também da contratação de serviços. Então o prazo ele vai até o limite de 7 dias após o recebimento do produto ou após o início da prestação do serviço que você contratou fora do estabelecimento comercial. A gente tem visto muito nas redes sociais, por exemplo, vídeos de entregadores, né, que chegam na sua residência, você não está em casa, joga o produto, deixa sem qualquer segurança. Isso pode acontecer? Marcos, não pode acontecer. E veja bem, se dessa entrega onde houve ali um certo desleixo resultar qualquer prejuízo para o consumidor, a empresa será penalizada. Quem acompanha jornais aí, né, ao longo dos anos, nós já tivemos aí, por exemplo, em jornais como Nacional, Fantástico, Record, ou outros canais até, as imagens mais chocantes do mundo, por exemplo, com Correios, com outras grandes transportadoras, onde os produtos eram arremessados, pisoteados. Ninguém sabia se naquela caixa ali tinha uma coxa de cama, uma toalha, ou se tinha um notebook, ou um computador, um aparelho de DVD. Então, eram imagens realmente chocantes, por exemplo, para quem tem um produto num percurso. Quem via aquilo ficava muito triste. Isso não pode acontecer. O produto ele tem que ser entregue, inclusive, veja bem, é responsabilidade do vendedor, né? Quem contrata o serviço da transportadora, quem contrata o serviço do motoboy, do delivery daquela entrega, é o fornecedor do produto. Aqui você está contratando a compra e venda de um produto ou a prestação de algum serviço. Então é responsabilidade do remetente. Isso, Marcos, pode ser um produto que você comprou na internet, pode ser um sanduíche que você comprou na cidade de Caicó, tanto faz. Então, o remetente, aquele que lhe vendeu aquele produto, ele é responsável pela entrega daquele produto, pelo recebimento em perfeitas condições de uso. Então, você tem um direito de reclamar. E eu gostaria até de trocar a palavra direito por obrigação. Quando você percebe qualquer coisa errada. Eu já recebi produtos, por exemplo, que o correio ou transportadores deixaram no vizinho, sem nenhum problema. Mas disso aí, se haver alguma complicação, o consumidor tem a obrigação de reclamar, porque essa reclamação vai se vir como uma barreira para que essa conduta continue acontecendo. Então, se você recebe um produto quebrado, se você recebe o sanduíche todo escangalhado, né? Você comprou ali uma marmita, um marmitex, vem tudo amassado, tá parecendo uma lavagem, né? Tem gente que não suporta, tem gente que vai montar o prato, monta tudo direitinho. Tem gente que pega e faz ali uma maçaroca, não se preocupa com nada. Se você achou ruim, se você se sentiu prejudicado, reclame. Com quem? Com o vendedor. Ele é a pessoa, você não contratou o serviço de entrega, você pagou e quem contratou a entrega foi quem lhe vendeu. A não ser que você contrate, por exemplo, um mototaxista para em tal lugar pegar tal produto. Então a responsabilidade de discutir o assunto com o mototaxista é sua. Mas se você compra pelo site, pelo aplicativo, você faz a ligação e aquela empresa contrata, ainda que você pague separado, a sua entrega custa R$20, o seu produto custa R$20, a entrega custa 5 ou 7, ainda que você pague separado, quem está contratando o serviço é quem está lhe vendendo. Ele é responsável pela entrega daquele produto em perfeitas condições de uso. Se chegar um produto quebrado e eu não abrir na frente do entregador, como é que eu faço para provar que ele foi quebrado? Marcos, a questão de prova, ela é sempre muito complexa. A lei não obriga que você abra isso na frente de ninguém. Inclusive, quando você recebe ali o carteiro, uma transportadora, o motoboy fazendo uma entrega, ele não tem competência funcional para analisar aquele produto junto com você e depois atuar como uma testemunha sua junto à empresa, certo? Isso é uma segurança que as pessoas tentam tomar e é correto que se tome essa segurança, mas aquela pessoa em tese não tem a obrigação de ficar ali esperando esse procedimento, certo? Então, onde é que o consumidor vai garantir o seu direito? Onde é que ele vai tentar discutir essa questão de prova, porque pode se tornar uma questão que vira uma palavra contra a outra. Então é a rapidez, é você receber
o seu produto, seja qual for, um alimentício, um tecnológico, um eletrodoméstico, é você chegar e abrir imediatamente. E se houver algum problema, ainda que a pessoa que entregou não esteja mais presente, entrar em contato imediatamente com quem lhe vendeu. Isso é um problema às vezes, porque eu sempre me incluo nessa situação. Marcos, às vezes você está com um liquidificador na sua casa, toda vez que você usa, sobe um cheiro de queimado. Você vai e compra outro, numa loja na cidade de Caicó, ou na região aqui, ou você compra por algum site na internet. Quando chega o produto novinho na sua casa, novinho em folha, você tem ainda, por exemplo, aquele período de direito de arrependimento, ou se for uma compra que você fez numa loja, você vai ter aquele uso da garantia. Eu tenho a minha compreensão de que um produto vendido defeituoso, que ele não funciona, tem que ser trocado imediatamente pela loja, sob pena da configuração de um crime contra o consumidor, tipificado no artigo 66 do nosso código. Qual é o problema? Nós recebemos aquele liquidificador novo, vamos continuar usando o velho, com cheiro de queimado, até ele pifar de vez, para aí sim, 1 mês, 2 meses depois, desembrulhar o novinho, porque você não quer gastar um novo. Isso é um erro grave, porque quando passa 1 semana, 2, 3, 4, 2 meses, aí você vai usar aquele produto e ele não funciona, fica muito difícil você tentar provar ou discutir que ele já chegou com defeito. Então, comprou um produto, se puder, teste na loja. Se puder, teste já na loja. Foi um produto que ele chegou por uma entrega, por uma transportadora, pelo correio ou por outro meio de entrega, ligue, desembrulhe, abre imediatamente. Não é necessário esse desespero desse procedimento ser adotado na frente da pessoa que recebeu. Hoje as pessoas tomam essa cautela, fazem vídeos, eu acho isso muito bom. Mas lembre-se, se aquela pessoa por qualquer motivo se recusar, se ele tiver que ir embora, tem muito serviço, ele tem que cumprir horário, não ficar ali, você não vai criar um caso com aquela pessoa, não vai brigar, não vai chamar a polícia. Tome seu cuidado, abre imediatamente, vai ter ali a hora, vai estar registrado na entrega a hora da entrega. Então você faz um vídeo, bate uma foto, entre em contato com a empresa imediatamente se houver algum problema. Que empresa, mas quem lhe vendeu? Quem lhe vendeu, a relação principal, primordial do consumidor é com o fornecedor direto. Quem lhe vendeu, dependendo dos desdobramentos, você pode ser obrigado a ter contato com o fabricante ou, infelizmente, se não resolver o problema de forma imediata, com o PROCON ou com a via judicial, se for o caso. E pergunta Alexandre Costa? Tem, Marcos. A ouvinte, ela nos pergunta o seguinte, doutor Márcio. Ela fez uma compra, fez o pagamento via Pix, a pessoa informou a ela, inclusive, o código de rastreamento, ela não disse a empresa, disse a pessoa, se é uma vendedora, pessoa física ou empresa, mas a pessoa mostrou a ela o pacote encomendado, a ordem de rastreamento, e ela disse que não consegue rastrear o produto. E aí, qual é a situação? Ela já fez print de todas as conversas, inclusive. Pronto, Alexandre, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para que todo mundo fique ciente. Eu não sou dono da verdade, mas nós tratamos com problemas todos os dias. Então você entra em contato com o vendedor, que é muito cauteloso nessa questão de ficar mandando vídeo de pacote. Às vezes pessoas se envolvem em negociações, por exemplo, de consórcios de motos, de carros, ou até de financiamento com empresas distantes. E esse pessoal faz muito vídeo de produto, tira muita foto, manda muita coisa para o consumidor e quase sempre isso é golpe. Quase sempre isso é golpe. Um objeto que ela não consegue rastrear, um objeto que ela não consegue rastrear é um objeto que não existe, não foi postado no correio. Às vezes, quando você faz uma compra, por exemplo, pelo Mercado Livre, o Mercado Livre, ele gera imediatamente um código de autorização de postagem. Só que ele gera no momento da compra. Isso não acontece em todas as compras. Mas o fornecedor só vai postar aquele produto, às vezes, dali a 1, 2 ou 3 dias. Isso acontece muito. Então existe aquele código, mas o site do correio, quando você faz a consulta, ele vai dizer que o produto não foi postado, que ainda não há registro de postagem daquele produto. Então você vai mantendo contato com o seu vendedor. Mas essa questão, se ela tirou uma foto do pacote, né, diz que foi postado e aquele código ali não existe, pode ser questão de fraude. Então, a minha orientação a essa pessoa é que no próximo contato com esse fornecedor, ele deixe bem claro que o consumidor deixe bem claro que está insatisfeito ou insatisfeito com essa situação, que está havendo alguma dificuldade para rastrear aquele objeto e que, se não for apresentada ali uma solução ou dado um esclarecimento, vai procurar o PROCON, vai procurar a polícia, vai procurar a via judicial. Essas palavrinhas, Alexandre e Marcos, elas são mágicas na solução de alguns problemas, né? Eu queria muito que não fosse preciso chegar nesse ponto, que o consumidor entrasse em contato com o fornecedor e rapidamente o problema fosse solucionado. Eu acho uma gravidade, eu acho
uma atuação, uma política empresarial muito equivocada, você estender um tapete vermelho para o consumidor no pré-venda e no pós-venda, ele rejeita aquele consumidor para qualquer problema que aconteça, né? Então tem estabelecimentos, hoje em Caicó, nós não temos recebido esse tipo de reclamação. Aconteceu no passado aí distante, mas acontece aí pelo Brasil afora, porque nós temos contato com outros servidores de PROCONs aí, tanto do estado como de outras localidades. O consumidor vai comprar o produto numa loja, tem lá um tapete vermelho, você é bem tratado, tem refrigerante, tem salgadinho, tem drinks às vezes, tem... O crédito é aprovado imediatamente. Tudo. Esse crédito aprovado é uma desgraça da pessoa, né? Isso é você comprar um produto de 1.000 e pagar 3.000. Mas tem todo, você tem um acolhimento total, não falta água, se tiver criança tem doce, tem bala, tem refrigerante, tem bolo, tem tudo no mundo, é uma maravilha, você se sente a pessoa mais importante do mundo. Vou falar do liquidificador, que eu dei agora há pouco o exemplo. Quando você volta para a loja, uma semana depois, 15 dias depois, trazendo o liquidificador, que alguém já sabe que teve um problema ali, já lhe dão primeiramente um chá de cadeira. Sente aqui que alguém vai falar com você. E essa sentada ali que você dá numa cadeira, às vezes demora 1 hora, 2, 3, 4 horas. Qual é a intenção? Você desistir e ir embora. Ou dar um escândalo, quebrar ali o produto e perder seus direitos. Infelizmente isso pode acontecer. Então é muito triste que você tenha que ligar para o fornecedor e ameaçar de procurar PROCON, ameaçar de procurar a polícia, ameaçar de procurar a justiça para resolver um problema. Isso mostra um desequilíbrio na política empresarial daquela empresa. Mas enfim, voltando à questão aqui, eu espero realmente que não seja um caso de golpe, pode ser só aí uma falha na comunicação. Se for um grande vendedor que manda muitos produtos, pode acontecer algum problema, mas então o ouvinte ou a ouvinte que enviou essa pergunta sobre o produto aí, o código de rastreio, entre em contato com bastante seriedade, preferencialmente por escrito, se for possível, para ficar o registro, o print daquela conversa, deixando bem claro que quer uma solução, que está insatisfeito com essa situação de não conseguir rastrear aquele objeto e que, se não for apresentada uma solução pronta ou dado um esclarecimento convincente, ela vai procurar os meios legais cabíveis, né? Administrativo como PROCON, a polícia judiciária, que é a Polícia Civil, que também é administrativo, e se for o caso, a via judicial, o juizado especial na cidade onde ela reside. Vou aproveitar aqui essa pergunta aqui do nosso ouvinte, se possível, para a gente começar na próxima semana o quadro. Ela quer saber como faz sobre juros abusivos de banco. Rapidinho, dá para dar uma dica aí? Com certeza. O juro abusivo de banco, Marcos, é 90% do meu problema hoje no PROCON, né? Isso aí é muito grave. O Brasil, por exemplo, ele não tem limitação de juros, né? O Brasil não limita. O juro abusivo, tecnicamente, é aquele juro que ele está em desacordo com a oferta publicitária ou então em desacordo com o que está previsto no contrato. Existe, né, o inciso 10º do artigo 39 do Código do Consumidor, que ele proíbe, ele tipifica como conduta, como prática comercial abusiva, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Houve agora uma redução dos juros do consignado, por exemplo, o governo federal. Isso é uma notícia bem recente, eu acho que isso é de ontem, né? Ele vai reduzir um pouco os juros do empréstimo consignado. Infelizmente, por exemplo, o juro do cartão de crédito consignado continua muito alto. O cartão de crédito consignado, hoje é muito difícil um consumidor, se uma pessoa idosa, se uma pessoa que às vezes não sabe ler e escrever, uma pessoa que não tem o conhecimento pleno dessas práticas comerciais, procurar um banco, um correspondente bancário na cidade de Caicó, e contratar um empréstimo consignado, porque as empresas estão vendendo a revelia da vontade do consumidor, sem a sua solicitação, o cartão de crédito consignado, que é infinitamente mais prejudicial para o consumidor. O juro, esse sim, é extremamente abusivo, tal qual algumas empresas que trabalham com aquele empréstimo para negativado, aquele empréstimo onde não existe ali a segurança da consignação. Então, embora o juro abusivo ele tenha essa tipificação, embora o Brasil não limite, se você chega, Marcos, no correspondente bancário desse ali e você recebe a informação correta, por exemplo, que você vai receber ali R$1.000 emprestado e vai pagar 6, como isso acontece, eu já tive o desprazer de pegar contratos de empréstimo aqui na cidade de Caicó com 1.300% de juro ao ano,
né? Então, é uma coisa, para mim, isso é extremamente abusivo. Então, se você procura o correspondente bancário e ele diz ali que você vai pegar um empréstimo de 1.000, de 1.500, 2.000, e vai pagar ali 12 prestações de R$ 600 e aquela pessoa aceita, não, tudo bem, eu quero porque eu estou precisando, em tese você não tem do que reclamar, certo? Você está aceitando a contratação, embora exista o dispositivo que proíba a exigência da prestação excessivamente onerosa, vai ficar sempre em combate aí a questão que o consumidor quis aquela contratação, mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? Ninguém é louco, ninguém vai fazer esse tipo de concentração em sã consciência. O que acontece é você ser engabelado, na verdade, isso é em qualquer lugar do Brasil, isso é recorrente, infelizmente, né, no nosso país. Você é engabelado, a informação que você recebe é que você vai pegar um empréstimo, vai pagar uma prestação em baixinha, você vai pagar rapidamente aquele empréstimo que você está fazendo. Existem outras práticas ainda muito mais abusivas, mas que é a renegociação. A renegociação, ela hoje acontece de dois formatos: a revelia da vontade do consumidor, a revelia do seu consentimento e com condutas desleais de alguns colaboradores. Nós temos casos aqui em Caicó também recorrentes, onde você pega um empréstimo desse, onde o juro já é extremamente abusivo. Marcos, quando você paga ali 4 ou 5 prestações, você já pagou mais de R$ 2.000, você já pagou aí 100% de juros. Em 4 ou 5 prestações, você já pagou o que você recebeu, né, a outorga de crédito que você recebeu, e você já pagou ali 100% de juros, certo? Alguém liga para você e vai dizer: seu Francisco, dona Maria, tem um dinheirinho aqui para você, tem um dinheirinho aqui que tal empresa mandou, deixou aqui. O consumidor vai, esse dinheirinho, Marcos, é R$80, é R$100. O consumidor vai lá, ele tem que assinar um papel para receber esse dinheirinho que está sendo oferecido, e simplesmente aquelas 4 ou 5 parcelas que ele pagou desaparecem, ele está renegociando o contrato e continua devendo 12. Marcos, por R$100, ele está pagando 2.000 à vista. Está pagando R$2.000 à vista. E isso é um tipo de conduta que, no meu entendimento, deveria realmente chegar à polícia em certo estabelecimento com mandados de prisão, sabe? Porque é uma conduta criminosa, existe uma prática aí prevista em lei, existe o crime de estelionato, outras fraudes, existe o 66 do Código do Consumidor. Isso não pode acontecer, mas acontece todo dia. Mas por que acontece? O primeiro crime do Código Penal é o homicídio, né? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Infelizmente é o crime mais banal do nosso país. Acontece, você já anunciou o homicídio aqui hoje. Isso aí, ninguém sabe quantos estão acontecendo agora no nosso país. É proibido, é uma das maiores penas, né? Então, do mesmo jeito que é proibido matar e se mata, né? Mata-se no nosso país, também é proibido esse tipo de conduta, e acontece reiterativamente. Qual a minha atuação quando alguém procura o PROCON? Tentar negociar, tentar revisar cláusulas contratuais, exigir uma alteração daquele contrato, e a mais das vezes, com mais ou menos briga, mais tempo ou menos tempo, nós conseguimos. Se a gente não consegue, eu vou pegar aquela reclamação, transformar em denúncia, encaminhar para a Senacom em Brasília, encaminhar para a fiscalização, e espero que sejam tomadas nesses órgãos as medidas legais de punição dessa empresa, como um meio de tentar reprimir e evitar que isso continue acontecendo. Doutor Márcio, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado pelo espaço, pelas perguntas, todo mundo que enviou, e até a próxima terça-feira. 8h40.